Fala galerinha, professor Arlean, mais uma videoaula para vocês falando sobre os fundamentos do voleibol. Hoje eu vou recapitular tudo que a gente viu nas aulas passadas, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porém nós vamos falar sobre tudo que a gente já viu até agora, tá bom? Optei em fazer esse vídeo, pois recebi esse vídeo de um colega, professor, que ele explica muito bem tudo que a gente está estudando nesse momento. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Medidas e linhas da quadra. Uma quadra oficial de voleibol possui formato retangular e ocupa 18 metros de comprimento por 9 metros de largura e é dividida ao meio por uma rede. O piso pode ser de madeira ou sintético e deve possuir cores vivas. As zonas de ataque e zonas de defesa são linhas pintadas na quadra que delimitam os espaços onde podem ocorrer os ataques e as defesas. A zona de ataque corresponde a uma linha que fica distante 3 metros a partir do centro da quadra. É nesse local onde são feitos os ataques. Já a linha de defesa é uma linha que começa onde termina a zona de ataque e vai até o fundo da quadra, totalizando 6 metros. A rede possui 1 metro de largura e 9,5 metros a 10 metros de comprimento. Para jogos masculinos, a altura da rede é de 2,43 metros e femininos 2,24 metros. A bola. A bola oficial de vôlei deve ser esférica e coberta por uma capa de couro flexível ou sintético e composta por uma câmara interior inflável de borracha ou material parecido. A cor deve ser clara e uniforme, podendo também ser uma combinação de cores. Essa combinação de cores é justificada devido ao fato desses jogos ocorrerem em ginásios fechados e dentro desses ginásios fechados não existir uma iluminação natural. Então, devido à presença dos holofotes e iluminação artificial, faz-se necessário uma bola que facilite a visualização por parte dos jogadores e da arbitragem. Essa bola deve ter em torno de 65 a 67 centímetros de circunferência e ter entre 260 e 280 gramas. A pressão interna deve ser de 4,5 libras a 5 libras. Os árbitros responsáveis pela partida. O primeiro árbitro é o árbitro principal. Ele fica posicionado em pé ou sentado em uma cadeira alta em uma das extremidades da rede. A última palavra sobre todos os lances que ocorrem na partida pertence a ele. O segundo árbitro fica posicionado em solo e na extremidade oposta ao primeiro árbitro. Ele é quem controla todas as funções do apontador, bem como o tempo, as faltas, invasões e ainda verifica a ordem do rodízio dos jogadores. O apontador é aquele que está logo atrás do segundo árbitro e ele faz as anotações na súmula, faz a contagem dos pontos e verifica também a ordem dos saques. Os árbitros de linha ficam posicionados nos fundos da quadra e podem ser de 2 a 4 por partida. A eles cabe a responsabilidade de dizer se a bola caiu dentro ou fora das linhas demarcatórias da quadra. As equipes. Cada equipe é composta por 12 jogadores, em caso de equipes completas. Mas o importante é que o jogo comece e termine com 6 jogadores titulares, ou seja, 6 em quadra. Posição inicial desses 6 titulares indica também a ordem do rodízio durante a partida, que será controlada pelo apontador. A bola é considerada fora quando toca o piso fora dos limites das linhas demarcatórias. Se tocar no teto, também é considerada fora. Se tocar em qualquer objeto que esteja na quadra ou numa pessoa que não faça parte do jogo, também é considerada fora. Cada equipe possui o limite de 3 toques para passar a bola para o lado adversário. O bloqueio não é considerado como um toque. Caso ocorra um quarto toque, essa equipe é punida com 1 ponto para a equipe adversária. É muito comum nos jogos da equipe feminina brasileira a passagem no segundo toque. Sets. Cada set é considerado ganho ou vencido pela equipe que atingir primeiro a marca dos 25 pontos. Em caso de um empate, com placar 24 a 24, vence primeiro a equipe que abrir 2 pontos de vantagem à frente da outra.
Cada partida é disputada em um total de 5 sets, sendo que a equipe que abrir 2 sets contra 0 da outra vence aquela partida. Em alguns casos ocorrem empates. Nesse caso, se uma equipe ganha 2 sets e a outra também ganha 2 sets, é disputado um set decisivo, mas nesse caso não é a equipe que atinge os 25 pontos primeiro quem vence, e sim quem atingir 15 pontos primeiro. Se ocorrer um empate, vale a mesma regra. Quem abrir 2 pontos primeiro de vantagem em cima da outra, vence a partida. Quando um jogo é marcado e uma equipe não comparece ao local marcado, essa equipe é considerada desistente e perde por 3 sets a 0. Rodízio. Quando uma equipe marca um ponto e ganha o direito de sacar, os jogadores efetuam o chamado rodízio em quadra. Nesse caso, cada um avança uma posição no sentido horário. O jogador, por exemplo, que está na posição 1, troca de lugar com o que está na posição 6. O jogador da posição 6 troca de lugar com a 5. O que está na posição 5 troca de lugar com a 4. E o que está na posição 4 de lugar com a 3. E o jogador da posição 3 troca de lugar com o que está na posição 2. O jogador que está na posição 2, por sua vez, será o próximo jogador que irá fazer o saque. Então vimos que nesse sistema de rodízio, os jogadores que começam na posição de defesa, em algum momento passam a ser também jogadores de ataque e vice-versa. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Nesse momento você terá pela frente um estudo dirigido contendo apenas 8 perguntas. Para respondê-las, você precisará apenas consultar os slides disponibilizados nessa aula. Caso ache necessário, você poderá utilizar uma outra fonte de consulta para complementar os seus estudos. No estudo dirigido de hoje, você responderá perguntas sobre as medidas e as linhas da quadra, as características da bola de voleibol, a arbitragem, jogadores, sets e também sobre o sistema de rodízio no voleibol. Em caso de dúvidas, traga-as que resolveremos juntos em sala. Bons estudos! Então, pessoal, foi isso aí para hoje, tá? Nós temos um exercíciozinho com 8 questões para responder, que você vai responder assistindo esse vídeo, tá bom?